fiz esse percurso em 1988, com intelectuais cariocas e portenhos, lá de Buenos Aires. Viemos para cá, eu não conhecia isto muito bem, e fizemos todo esse percurso durante 2 semanas. E isso embasou todos os estudos que eu tinha desde 1975 na Torre do Tombo, lá em Lisboa, que já não era Torre do Tombo, né? Depois do terremoto de 1777 em Lisboa, a Torre do Tombo, que ficava lá, o famoso Castelo São Jorge, né, no topo lá de Lisboa, caiu e tanto o que era a Torre do Tombo ficou espalhada por Lisboa, né? E ficou até 1978 lá no que é hoje o Tribunal da Boa Hora, lá no centro de Lisboa, aquele centro histórico. E hoje está num dos melhores bibliotecas, das melhores bibliotecas do mundo, que é a Biblioteca Nacional de Lisboa. Existem 3 datas muito importantes, só para terminar. Uma é 1343, não sei se esta data diz alguma coisa a vocês, acredito. Algumas pessoas que já sabem, porque eu falei nisso no lançamento do livro de Calcaia, mas 1343 é o primeiro momento em que os portugueses colocam os pés no litoral do Brasil. Foi descoberto há pouco tempo. E dessa vez foi por acaso, foi a única vez que foi por acaso. Tá? Na verdade, o capitão Sancho Brandão, então iniciante marinha americano português, em 1343, estava lá no chamado Golfo da Guiné, que hoje nós chamamos Golfo da Guiné. E estava pesquisando para obter novas rotas. Quando ele foi apanhado por uma borrasca em termos náuticos, é uma grande tempestade de duração de 4 a 5 dias, que é difícil aguentar uma tempestade dessa. E eles foram atirados ou arrastados da costa da África diretamente para a costa do Brasil. Eles foram simplesmente arrastados, né? Tanto é que só duas embarcações aguentaram. E foram atirados para uma região no norte, digamos, apesar de ser litoral com planície e com montanhas, mas numa região em que, à primeira vista, eles vislumbraram uma grande foz, a foz do rio Ceará. Ou seja, a costa que hoje é chamada de Fortaleza foi o primeiro momento em que os portugueses colocaram os pés na América. 1343. Em 1344, o Papa Clemente VI recebeu a carta do rei, está tudo escrito, do rei Afonso IV de Portugal, notificando de que o Papa é que mandava naquela época, como vocês sabem, os reis não mandavam nada. Então o rei de Portugal notifica o papado, dizendo que, olha, acabamos de descobrir novas terras que pensamos ser já a outra quarta parte, porque naquela época só eram conhecidas 3 partes: Europa, Ásia e África. A América era desconhecida. Portanto, os mapas eram o chamado mapa TO, né? É um triângulo com um círculo, Ásia, África e Europa, mapa TO. Bom, quem estuda geografia sabe o que é que eu estou falando. Embora isto na Europa seja matéria de segundo grau, aqui é matéria só na universidade, que é um erro flagrante, né, em termos de geografia. Bom, pelo menos para aquilo que eu conheço. Não sei que estejam alterando agora as regras educacionais, eu não sei como é que isso está. Seja como for, o rei Afonso IV dá conta dessa nova quarta parte e junta o mapa feito pelo capitão Sancho Brandão. Portanto, no Brasil, o nome Brasil não é o que vocês pensam. Está lá escrito. Vocês vão lá na Biblioteca do Vaticano e está lá escrito, junto do mapa: Ínsula do Brasil ou de Brandão, que é o capitão Brandão. Ínsula do Brasil. O nome Brasil é conhecido desde. Foi batizado em 1344 pelo rei português Afonso IV. Isto é em vossa história. Tudo isso está na Biblioteca do Vaticano. Podem pesquisar, porque hoje está aberta. Aquilo antigamente se chamava Biblioteca Secreta do Vaticano. Não, Arquivo Secreto do Vaticano. Tá? Hoje é biblioteca. Não aberta, porque quando eu estive lá para estudar, fazer estudos, eu tive que levar uma carta do meu amigo Mário Soares, presidente da República naquela época, porque
e com um bispo do lado. Você não entra em determinadas dependências da Biblioteca do Vaticano sem um bispo do teu lado. Não é assim tão fácil chegar lá e pesquisar. Isso não é fácil. Para chegar neste documento, hoje já está aberto. Mesmo assim, você tem que preencher uma série de papéis, né? Mas está aberto. Hoje qualquer pessoa pode ir lá visitar e ver. Ínsula do Brasil, ou do Grandão, 1344, 20 de fevereiro. Ou seja, toda essa palhaçada que está aí de 1500, porque 1500 foi uma palhaçada logística e militar, cuidado. Né? Porque eles vieram, colocaram o padrão e continuaram na Índia, na volta da Índia. Mas ao colocar o padrão, eles oficializaram que o Brasil era terra portuguesa. É só isso. Devo esclarecer para vocês, que é muito importante, não basta só falar, né? Esclarecer para vocês que em 1357, houve um grande interregno histórico em Portugal, por causa das rixas entre famílias, entre fidalgos, clero, essa coisa toda. E muito desta história ficou esquecida no tempo por mais de 100 anos. Hein? Mais de 100 anos. Outra coisa, o primeiro escambo de pau-brasil é feito por esse capitão Sancho Brandão e está escrito por ele. Encontramos pau de tinta melhor do que aquele que recebemos da Ásia e estamos levando juntamente com nativos, com ave. Então ele já levou daqui uma série de gente e principalmente lutou os dois navios que chamavam caravelões, não era e dá origem à caravela. São caravelões que são navios de 2 mares só, e de vela latina, mas que eram bons para cortar grandes rios, mas no mar, em termos de borrasca, foi um milagre, se existe, foi um milagre eles terem chegado aqui e voltaram a Portugal, mas voltaram, tanto é que os documentos estão aí para provar isso. Então, a história da Granja Viana passa por tudo isso. Porque não se pode falar de um biquinho do Brasil sem se falar da história que começou toda ela aqui ao oeste de São Paulo, dos campos de Piratininga. Senhoras e senhores, muito obrigado. Nós estamos aqui com o escritor João Barcelos, que está lançando um livro, Granja Viana. E nós vamos bater um papo com ele, trocar uma ideia com ele a respeito não só desse livro, como da história, podemos dizer, até enigmática da Granja Viana. Quando começou esse fascínio do senhor pela história da Granja? Tem a ver com a história da luso-brasilidade, né? Começou lá em 1975, quando eu recebi e pude ler com outros jovens intelectuais em Lisboa documentos chamados Papéis do Brasil. No boas desse calhamaço de informações havia uma descrição de um indivíduo chamado Afonso Sardinha. E eu fui atrás da história do Afonso Sardinha. E já faz quase 40 anos de estudo. Mas, a partir daí, eu reconstruí a história de Cotia enquanto municipalidade, a história de Caucaia do Alto, e para terminar, a trilogia, a história da Granja Viana, porque as 3 regiões formam Cotia. Mas a história da Granja Viana é muito importante porque ela se enquadra na formação do Brasil a partir do sertão a oeste da vila de São Paulo, dos Campos de Piratininga. Né? E, refazendo essa história, se reencontra o Afonso Sardinha, porque a Granja Viana ela faz parte de um imenso território, uma sesmaria, um latifúndio do Afonso Sardinha, a partir do Butantã, apanhando toda a área que é hoje a Universidade de São Paulo, e Carapicuíba e parte de Cotia. Mais ou menos 150 km². O Afonso Sardinha
transformou-se a partir de meados do século XVI no Creso, quer dizer, o homem mais rico de São Paulo. Foi presidente da Câmara de São Paulo, fazia escambos com nativos, com jesuítas, com castelhanos e incorporou no Piabiú, que é o famoso caminho ancestral dos Guaranis, a primeira grande economia liberal. Essa economia liberal de escambo, através do Piabiú, tanto o litoral como o sertão, e por isso a gente chama de gente de serra acima, é a economia que dá a base ao Brasil de hoje. E é por isso que o Brasil de hoje, apesar de tudo o que está aí, de toda a problemática que está aí, ele não cai. Não cai por quê? Porque tem uma economia liberal que é a sua base. Não é? Essa economia liberal, ela tem base nos esforços de mineralogia e siderurgia do Afonso Sardinha. É ele quem primeiro domina o Portinho de Carapicuíba, depois o Portinho de Carapicuíba, e já intitulado Capitão da Gente de São Paulo em 1592 pela Câmara Municipal e pela Capitania de São Vicente, ainda não existia São Paulo, e ele derruba os Guaranis do Pico de Jaraguá. Ao fazer isso, é uma questão de estratégia política e militar, e ele abre os caminhos para as bandeiras. Ele não é o bandeirante, ele é o senhor da terra de São Paulo dos Campos de Piratininga, que domina como banqueiro, como político e como escravagista. A partir daí, e aberto o caminho a partir do Pico de Jaraguá, começa aquilo que nós chamamos, ou que eu chamo muito particularmente em termos de história, como a abertura do Brasil aos portugueses. Porque o que é que acontece? Em Araçariguama, chamado Morro Ibituruna, e ele abre a primeira mina de ouro do Brasil sistematicamente explorada, Araçariguama. E depois já tínhamos feito mineração de prata e ouro do Pico de Jaraguá e em Cubatão. E aí ele vai, já com o caminho aberto, fazer mineração de ferro lá no Morro Araçoiaba, onde hoje é Iperó e onde hoje está o núcleo especial da Marinha do Brasil. E aí começa no Morro Araçoiaba a indústria da América. Então o Afonso Sardinha é, digamos assim, o patrono do Brasil. A Granja Viana nasce no momento em que toda a sua sesmaria, todo o seu latifúndio é dividido, é herdado pelos jesuítas, e os jesuítas depois vendem por lotes. E aí começa a grande indústria imobiliária de São Paulo, através do Butantã. Portanto, onde está hoje, erroneamente dita, Casa do Bandeirante, é Casa do Senhor Afonso Sardinha. Assim como no Pico de Jaraguá existe a casa também onde ele morreu. Em 1614, a Casa do Senhor Afonso Sardinha. Né? Então o Afonso Sardinha tem a ver com a Granja Viana, porque é desse seu território latifundiário que nasce o bairro Granja Viana, incorporado à municipalidade da Cotia. O senhor cita, inclusive, no livro, o porto fluvial de Carapicuíba. Onde ele estaria hoje, se a gente tivesse que localizar esse porto? Hoje, mais ou menos, onde montaram um parque de diversões, que tem ali junto da aldeinha. Porque o Portinho de Carapicuíba, pelos antigos escritos, existe isso, está documentado, ficava a 1 milha da aldeia Guarani, que era uma aldeia de Guaranis. Se ficava a 1 milha, portanto ficava mais ou menos uns 300, 400 metros além do atual parque temático que foi montado ali junto do Tietê. Junto do Tietê ali. Vendo o passado da Granja,
A gente pode desenhar hoje um futuro para ela ou é algo totalmente incerto esse futuro para a Granja? Não tem nada incerto. Digamos que, historicamente, a Granja Viana é aquilo que ela representa por si mesma. Em termos socioeconómicos, ela é a sustentação da Cotia. Como sendo sustentação da Cotia, eu não vejo, dentro das leis federais, possibilidade de independência político-administrativa para a Cotia, para a Granja Viana. Seria colocar a Cotia na miséria. E isso não tem como. Não tem solução. A maior arrecadação. A maior arrecadação porque mais de 65% do erário público do Cotia sai da Granja Viana. Granja Viana é assim. Ela representa a Cotia em duas fases. Primeiro, antes da Cooperativa Agrícola Cotia, no Moinho Velho, e depois da Cooperativa Agrícola Cotia. Antes, ela não representava nada para a Cotia. Depois da Cooperativa Agrícola Cotia e da instalação da malha industrial aqui na Granja Viana, de médio porte, Granja Viana passou a ser o sustento económico da Cotia. Certo? Então não há possibilidade de desmembrar sequer em sonhos a Granja Viana do município da Cotia. Durante 30 anos o senhor pesquisou Afonso Sardinha. O que mais que o senhor descobriu dele, assim, uma curiosidade que o senhor tenha descoberto dele que chamou bastante a sua atenção? Uma coisa que nem fui eu, foi a minha filha que é médica em Londres e que eu mandei para ela o sinal que ele, porque todo mundo pensava até há pouco tempo que o Afonso Sardinha era analfabeto. E eu sempre disse, espera aí, não é possível que um cara com esse poder seja analfabeto. Não é possível. Principalmente sendo militar. Não pode ser analfabeto. E eu mandei o sinal, que na verdade é uma cruz com três hastes, para a minha filha. Mas já com a indicação de que, olha, possivelmente esse Afonso Sardinha é um cristão novo. Ou seja, um judeu convertido. E ela então, mas espera aí, se a gente curvar essas linhas transversais da cruz com que ele coloca lá na assinatura dele, que está nas atas de São Paulo, portanto, as pessoas que até hoje afirmaram que ele era analfabeto, nunca leram as atas da Câmara Municipal de São Paulo, ela simplesmente no computador fez a curvatura e ao fazer a curvatura o que é que ela tem na frente? O candelabro judaico. Então a partir daí eu retomei os estudos e na verdade, embora não haja ainda uma matriz sobre isso, a única coisa que dá para perceber, e por causa daquele tempo em que os primeiros 70 anos do Brasil aqui no litoral de São Paulo foram anos de judeus. O Brasil é judaico no seu primeiro século, de norte a sul. Isto é histórico, está nos documentos. Não é? São escambos entre grandes banqueiros judeus lá na Liga Hanseática, na Europa, que financiam o governo português, o reinado português, e portanto quem vem para cá primeiramente são os judeus. Portanto, o primeiro século brasileiro é um século judaico. E portanto a matriz do Brasil, em termos históricos, é uma matriz judaica. Eu costumo dizer que Israel, por quê? Se o Brasil é Israel. Não é verdade? Bom, isto é outra parte da história enigmática. É enigmática. Não tão enigmática quanto. Mas que chama mas atenção. Mas que está aí. Mas que é preciso estudar com maior atenção, inclusive os próprios judeus. O senhor acredita que o Nísio Viana, hoje, chegando aqui, de repente ele chega aqui pela Raposa? Acho que ele morreria. Ele teria um infarto. Ele não saberia a dimensão do que foi criado aqui, né? Não, ele teria um infarto por uma razão simples. Ele teve uma visão urbanística. Ele foi um revolucionário em termos urbanísticos. Tanto é que, até escrevi, faço uma parte no livro, claro, que o bairro aqui adiante, como é que é o nome? Um dos bairros aqui criados serviu de modelo urbanístico para criar novos bairros em São Paulo.
Tal foi a visão dele aqui na Granja Viana. E os políticos da Cotia não aproveitaram essa visão e, além de não aproveitarem, entupiram Granja Viana. Porque, como dizia o Aziz Absaber, amigo e mestre, e que eu homenageio neste livro, o importante não é a indústria imobiliária. O importante é o que os políticos fazem com essa indústria imobiliária. E o crime social está aí. E eles derrubaram a visão urbanística do Nilson Viana. Ou seja, chegando aqui, ele ia falar, não foi isso que eu pensei. Não tem nada a ver comigo, que é isto aqui. Nós estamos vendo, inclusive, nesse assunto mesmo, olha. Nós estamos vendo uma crescente ocupação das áreas de Cotia e, ao mesmo tempo, um pouco de devastação. Um pouco não, eu diria uma devastação. É uma devastação completa. Como o senhor analisa isso? Falta planejamento ou tem mato demais e cidade de menos? Não. O que eu vejo é que existe gente boa na administração pública. Eu acredito, eu conheço pessoas dentro da administração pública. O problema é o seguinte, é estrutural, é de mentalidade colonial. Isto é, a pessoa entra na prefeitura, tem um determinado cargo dentro da prefeitura e acha que é o imperador. O alcaide. Então, e a partir daí ele não pensa na cidade, ele pensa em si mesmo. Então a cidade fica, como se costuma dizer, ao Deus dará. E aqueles que são especialistas nessa área, eles não têm espaço para se movimentar. Então, como? E muitas vezes são substituídos por simples puxa-sacos. Tem outro nome. Como é que é possível colocar um vereador como secretário municipal? Isso não deveria ser possível, porque o vereador está lá para fiscalizar as obras do Executivo e não para ser secretário municipal. Então, a partir daí, e isto é um problema nacional, federal, então, a partir daí, é impossível você ter uma visão urbanística com esse pensamento de política colonizadora. Porque é aquela mentalidade que os portugueses aqui deixaram, a partir do Império. E a partir do momento em que você pensa de forma imperialista, você não pensa numa visão que seja sustentável entre o regional e o nacional. Como dizia o Aziz Absaber, agora colocam algumas ervas nos picos para dizer que tudo isto é sustentável. Plantamos. Nada. E simplesmente nós não temos nada. Como eu disse há pouco, nós não vivemos sem água. Recentemente, em conversa com o doutor Zanitina, ele mostrou uma certa mágoa, porque ele pesquisou aqui no Rodonel, o sítio do Mandu, e ele sentiu que Cotia parece que não se interessava muito pela sua própria história. Não, mas não se interessa mesmo. Não se interessa. Não é interessante. Eu pergunto para o senhor, como que o senhor desbravou isso, que nem os Bandeirantes, mostrando uma história que algumas pessoas aqui, inclusive com de experiência própria, hein? Olha, eu fui procurar a história de Cotia, sabe onde eu fui achar? Uma copiadora. Péculo para Cotia. Bom, a questão é o seguinte, eu fui convidado por intelectuais e artistas aqui na Granja em 1992 para assessorar a prefeitura. Tudo bem, isto não é uma questão política, eu vou, tudo bem. Bom, eu não tinha condições nenhuma, não. As pessoas nem sabiam o que era uma assessoria da comunicação social. Mas tudo bem, eu iniciei o processo e aí eu comecei a colocar em prática tudo aquilo que eu sabia das minhas pesquisas desde 88. Mas eu também percebi logo de imediato que não havia interesse nenhum da própria municipalidade em gerar uma história que mostrasse a própria história de Cotia ao professorado municipal, que ainda era pouco naquela época, e à própria população. Não havia interesse nisso. Tanto é que até hoje, incorporadas naquela época, que existem só 3 bibliotecas municipais. Não sei se uma delas é o Batista Cepelos. Batista Cepelos
E existe até uma escola Batista Cepelo, de segundo grau, estadual, que não sabe quem é Batista Cepelo. De forma que o problema da Cotia é também um problema populacional. As pessoas não se interessam por aquilo que são, por aquilo que representam, e ao não terem noção dessa raiz social e histórica, elas não têm preocupação com o futuro imediato da cidade. Então a cidade não progride na razão direta de uma população que não procura o seu próprio progresso. Não há demanda. E não havendo demanda, os políticos dizem o seguinte: você quer ir no cinema, você quer ir no teatro, vai em São Paulo. Por que Cotia? Cotia é apenas a nossa casa. Então o Zanini, é óbvio, não só ele, mas outros, o Aziz Al-Saura já não queria nem saber, sequer ouvir falar da Cotia. Porque os políticos o desprezaram. Os políticos esqueceram que ele existia. Imagina uma sumidade em termos mundiais. Aziz Al-Saura. E eu sempre falava, olha, vocês têm que sentar com essas personalidades que estão aí e tentar resolver de uma vez por todas a questão social e histórica da cidade. Nunca quiseram fazer isso, porque para eles cultura é festa do peão. Infelizmente Então, infelizmente, esta é a realidade do Cotia. Então, o meu esforço, independentemente dos políticos, e eu conheço políticos que são bons, que estão aí, claro, que querem fazer alguma coisa, mas tem esse entrave, que não é apenas municipal, é federal. História do Brasil, para quê? Para quem? Nós não estamos interessados nisso. Talvez agora, com toda esta problemática de um país que está se acordando na lama, é possível que as pessoas comecem a pensar: opa, por que tudo isso? A verdade é a seguinte: o povo que não conhece... isso está na história. Sim, porque o povo que não conhece o seu passado não pode fazer o seu presente, muito menos o futuro. Não é verdade? Infelizmente, é o que nós temos. Para terminar, qual é o seu próximo projeto? Aquilo que o senhor tem guardado, que em breve o senhor vai lançar e vai... Não, já está em lançamento, que foi todo o meu trabalho em relação a 1343, que foi a primeira visita dos portugueses. Essa foi a única, por acaso, do capitão Sancho Brandão da Marinha Mercante Portuguesa, que foi atirado por uma borrasca em alto mar da costa da África para as costas americanas e que ficou de frente ao rio Ceará em 1343. Né? E quando voltou a Portugal, ele voltou com toras de pau de tinta. E em 1344, o rei Dom Afonso IV escreveu ao Papa Clemente VI, em fevereiro de 1344, olha, descobrimos terras novas, além ou perto do Equador, e nessas terras achamos pau de tinta. Essas terras eu chamo Ínsula do Brasil e do Brandão, que é o meu capitão. 1344, isto está nos arquivos do Vaticano. Que inclusive o senhor visitou lá. Exatamente. Quer dizer, não é tão fácil entrar. Não é tão fácil, mas estão lá. Mas estão lá. Pronto, doutor João, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pelo convite e estamos à disposição para o que o senhor precisar, sempre. Esteja lá.